Ei, doutor, tudo Ei, bem? Fernanda, tudo bem? Tá todo mundo aqui sobre um tema que é o nosso país, ele é o segundo país no mundo, o primeiro só perde para os Estados Unidos em número de cirurgias plásticas. E a cirurgia das mamas vem aí em primeiro lugar na preferência nacional, antes até do bumbum. As mulheres querem aí, né, dar um retoque nas mamas. Mas nada melhor do que um especialista para tratar isso de uma maneira séria e não de uma maneira deturpada, né, doutor? Perfeito. Eu acho que o bumbum brasileiro, em geral, já nasce com o bumbum, então ela não tem tanta essa preocupação assim, né? Mas a cirurgia das mamas realmente é a cirurgia que a gente mais faz aqui no Brasil. Cirurgia plástica, estética que a gente mais faz, principalmente a cirurgia de aumento de mama. Então é a nossa rotina, né, operar cirurgias nas mamas, tanto aumento quanto a mastopexia, que é aquela que a gente tira um pouquinho de flacidez, adequa os tecidos. A reconstrução também é uma parte muito importante. A redução de mamas. A cirurgia da mama é uma cirurgia que me alegra muito em falar sobre ela. A gente faz com muita frequência, eu gosto demais de cirurgia da mama, né? E é sempre um prazer estar falando desse assunto. Eu acho que o assunto é muito legal, é cativante, as pessoas querem, tem muitas dúvidas, né? Sim, tem muitas dúvidas, porque assim, todo mundo, a maioria das minhas amigas, eu acredito que seja a maioria das suas pacientes também, elas querem aumentar as mamas, colocar silicone e tudo mais. Doutor, sobre isso, qual que é a primeira atitude que uma pessoa tem que ter quando ela decide colocar o Bom, silicone? bom, ela decidiu operar, né? Ah, eu quero fazer minha cirurgia, enfim. O que ela tem que fazer? Em primeiro lugar, é escolher um cirurgião plástico que seja realmente especialista. Hoje eu fiz uma entrevista aqui para a Alterosa, falando justamente disso, mas enfim, de outra cirurgia, mas a importância de se escolher um cirurgião que tem um título de especialista na área. E como que a gente faz isso? É muito simples, hoje em dia é muito simples. Você vai no site do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, lá tem buscar médico, coloca o nome do médico lá. Aí você achou o nome do médico, geralmente vem uma fotinha dele do lado, o endereço do consultório e tudo mais. E se ele tem o título de especialista, vai aparecer lá. Olha, título de especialista em dermatologia, em cirurgia plástica, cirurgia geral, ou não tem o título de especialista. No Brasil, é lei que qualquer médico que se julgue capaz de fazer um procedimento, ele está apto a fazer. Ele pode fazer, porém ele tem que arcar com as consequências de um procedimento mal realizado, ou de alguma complicação que venha acontecer. Isso ainda é um problema na nossa lei. Por isso a gente sempre orienta as pessoas, a gente vê nas mídias, às vezes, aparece um ou outro caso de alguma complicação mais séria, enfim, e a grande maioria das pessoas, ela realmente, dos médicos, enfim, dos profissionais, eles não têm a certificação, eles não têm o título de especialista. Então, o primeiro passo para quem quer fazer uma cirurgia plástica é ter os nomes, né? Isso pode vir por conta de indicação, pesquisas que ela vai fazer. Geralmente a indicação é um bom passo, né? Uma colega que fez, a minha irmã que fez, enfim. E não ser o único meio, né? Ela ir atrás e realmente buscar se ele tem essa capacitação, se ele tem essa certificação, né? O título de especialista. Isso é importantíssimo. E eu sempre falo para as minhas pacientes também, quando vem aqui, que eu acho importante procurar mais de uma opinião, mais de um médico. Às vezes vai em 2, 3 médicos e escolha aquele que for passar maior confiança, aquele que você se sentir mais à vontade, né? Conheça a estrutura hospitalar em que ele opera, se tem todos os requisitos, né, da vigilância sanitária para funcionamento, para casos de intercorrência. Se é um médico que está atualizado, que constantemente viaja para congressos e tudo mais. Então, assim, tudo isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, porque, afinal de contas, poxa, você está entregando a sua vida ali. Você vai fazer uma sedação, ou seja, uma anestesia geral, e você vai entregar completamente a um profissional, e isso é muito sério, né? Na hora da gente procurar, isso é muito importante. Então, buscar esse profissional dessa forma, eu acho que é a melhor opção. E a respeito disso, eu coloquei a caixinha de perguntas durante a semana e, dentre muitas perguntas, as meninas e os rapazes, porque tem também teve uma dúvida muito interessante, que tem alguns rapazes que têm aquele crescimento específico da glândula mamária e aí ele quer tirar. É uma demanda também masculina, não é, doutor? Sim, com certeza, com certeza. Dentro da cirurgia da mama, a gente fala muito de mama de aumento, né, redução, mastopexia,
mas também tem a mama masculina. O homem tem glândula mamária, porém ela é pouco desenvolvida. Em alguns casos, tem o estirão de crescimento e hormônios na adolescência, enfim, que vai aumentar um pouquinho, e isso pode permanecer na idade adulta, que incomoda também. E outros casos são, geralmente, distúrbios metabólicos, hormônios, esteroides, vai para academia, vai para uma bomba e tal, e aí aumenta a glândula mamária e depois ela não regride, não evolui, e a gente tem tratamento para isso, tá? E geralmente o tratamento é cirúrgico também, com bons resultados. No meu caso, eu fiz 2 vezes cirurgia, 2 cirurgias nas mamas, e no meu caso, na minha primeira cirurgia, que eu vi um post no seu Instagram sobre isso, gente, quando eu fui operar, eu não tinha tanto peito, aquela expectativa toda. O que aconteceu comigo? Deixa eu relatar esse caso para vocês. Doutor, eu fiquei muito insegura de operar na época, eu também consultei vários médicos. Por quê? Isso há 10 anos atrás. Porque eu tinha uma mama, gente, maior que outra. Eu tinha visivelmente, eu olhava no espelho, eu achava que um peito meu era maior do que o outro. E os meus peitos, eles são muito lateralizados. Como se diz, doutor? Era um peito olhando para o peixe e o outro mirando o gato. Mas, Fernanda, isso é muito comum, tá? É muito comum. Sério? É muito comum. A assimetria mamária é extremamente comum. Na verdade, se você medir milimetricamente, nenhuma mulher tem uma mama exatamente igual a outra. Então isso é comum. No meu caso, era realmente assim, olhar qualquer pessoa, não era uma coisa assim que tinha que procurar. Qualquer pessoa que eu tirasse a roupa, minhas amiga, esse peito é torto. Eu coloquei silicone. E assim, a minha primeira indicação, depois de eu ter passado por vários médicos, não foi fazer a mastopexia, porque as cirurgias elas variam de acordo com o desejo do paciente. Mas o que não dá para consertar dessas queixas? Ah, meu peito é lateralizado. Ah, meu peito é outro. O que não dá para consertar na Na verdade, o que acontece? Olha só. Vou mostrar para você o seguinte. Isso é muito importante a gente falar e é uma dúvida muito comum. Foi até bom você tocar nesse assunto. O que a prótese não faz? Quando a gente vai fazer uma cirurgia de aumento, né? A gente vai aumentar que é a nossa demanda maior de procedimentos aqui. Vamos supor que a paciente tenha uma mama lateralizada, igual você falou. Você tem uma mama para cá e uma mama para cá, ok? Bom, o implante mamário, a prótese de silicone, ela é assim, ó, vou mostrar para vocês, isso aqui é uma prótese que a gente coloca, e ela tem a base redonda, né? Aqui é redondinho, né? A parte que vai ficar em contato com o tórax, ela é redonda, ok? Bom, quando a gente coloca o implante mamário, ele vai aumentar o volume da mama de uma forma homogênea. Eu tenho que colocar esse implante exatamente posicionado atrás da mama da paciente. Então, vamos supor que o mamilo dela e a areola vão ficar posicionados aqui no meio desse implante mamário, tá? Essa é a posição correta. Então, o implante mamário ele vai aumentar o volume da mama, ponto. Se essa areola e o mamilo eles são lateralizados, é possível que a mama, o implante tenha que ficar um pouquinho mais lateralizado também. Imagina só, se ele está mais lateralizado, eu pego o implante mamário e coloco mais no meio para juntar aqui, ele vai ficar mais lateralizado. Se eu tenho a mama um pouquinho mais baixa, por exemplo, né? Tem mulher que tem uma mama mais baixa mesmo, ela nasceu mais baixa, a implantação dela é mais baixa no tórax. Então, eu não posso colocar uma prótese aqui em cima, né? Tem gente que quer encostar o queixo e ficar aqui na mama, assim, né? Doutora, eu quero a mais alta possível. Mas se a gente coloca muito alta, o mamilo vai ficar olhando para baixo. Né? Então, não tem opção. Isso eu estou falando quando a gente vai colocar somente o implante mamário. Né? Sem a cirurgia de mastopexia, sem algum outro procedimento que vai ter um corte um pouco maior para a gente poder melhorar e reposicionar essas estruturas. Mas quando a gente vai fazer só a prótese, é assim que a gente tem que fazer. Então, se a paciente tem a mama um pouco mais lateralizada, às vezes o que a gente faz é escolher o implante com a base um pouquinho mais larga, ou em alguns casos até fazer um pouquinho de enxerto também de gordura, também ajuda nesses casos, né? Mas uma vez mais lateralizada, ela vai continuar um pouquinho mais lateralizada mesmo, tanto no pós-operatório, justamente por causa disso. E doutor, você tá aí com essa prótese na mão, muitas pessoas me perguntaram sobre tipo de próteses, e tem uma infinidade de próteses no mercado. Muitas. Perfil alto, perfil baixo, como é que é? Primeira coisa que a gente olha é a textura do implante mamário. Por exemplo, ela pode ter um pouco mais rugosa, né? Na verdade, ela pode começar assim, ó, bem lisinha. A gente chama de nanotextura. Ela é mais lisa. A gente vai aumentando a rugosidade, microtextura. Depois, macrotextura. Ela é mais porosa, parece uma espuminha. Então, a gente escolhe primeiramente
a textura do implante. Depois a gente vai escolher se vai colocar na frente, atrás do músculo, enfim. Mas em relação à sua pergunta, que é dos tipos, esse perfil ou projeção que a gente fala, eu tenho até um dispositivo aqui que dá para entender melhor. A gente escolhe, inicialmente, a base da prótese aqui no consultório. A gente faz algumas medidas no tórax dela, vê questão de flacidez, se vai ser necessário retirar um pouquinho de pele ou não. E através dessas medidas, a gente vai escolher a medida mais importante na escolha do implante mamário, que é a base, que é essa distância aqui, de um lado para o outro. Escolhido isso, depois, a partir do desejo da paciente, nós vamos escolher a projeção. A projeção aqui, ó, que ela pode ser baixinha. Todas aqui, por exemplo, têm a mesma base, só que ela tem projeções diferentes. Uma é mais achatadinha, então ela tem uma projeção mais baixa. Aqui eu tenho uma projeção mais moderada, né? Aqui alto e super alto. Então, isso quer dizer o tanto que esse implante vai empurrar a mama para frente. Essa é a projeção, é como se eu estivesse olhando de lado aqui, ó, né? Olhando de lado. Quanto mais projetado para frente, maior o perfil. Então, perfil baixo, moderado, alto e extra alto, ou super alto, ele projeta mais. Muitas pessoas, é até engraçado, porque muitas pessoas chegam no consultório e falam, doutor Leandro, eu quero o extra alto, e põe aqui em cima. Como se o extra alto fosse para cima, e não é para cima. O extra alto é para frente. É o tanto que vai, exatamente, é o tanto que vai jogar essa mama para frente. Então a gente utiliza todas essas medidas e escolhe o implante mais adequado para cada paciente. E doutor, sobre isso, o meu próprio caso, é muito importante estar na nossa live, como que uma pessoa que quer se meter a qualquer cirurgia plástica, ela tem que estar consciente, buscar um médico profissional. E assim, gente, de maneira nenhuma a gente quer incentivar a cirurgia plástica, pelo contrário. Na live a gente está fazendo de tudo para conscientizar, de tomar cuidados na hora da cirurgia. E no meu caso, doutor, eu confesso, eu fui muito influenciada pela moda. E a moda da época, 12, 10 anos atrás, era ser muito peituda. Era ter aquele peitão, era o silicone, todo mundo colocando silicone para ficar peituda. As minhas amigas da faculdade querendo peitos, eu também tinha peito. Aí eu coloquei uma prótese, eu também tinha tudo. Eu queria aquela prótese para frente, avantajada. Coloquei uma prótese de 130. Depois de alguns anos, fiz, não tá legal esse peito, quero reduzir esse peito. Então agora vamos começar a falar sobre a cirurgia de redução, que foi muitas pessoas também me pedindo, porque atualmente as pessoas elas querem um peito, vamos dizer assim, a moda é um peito menor, não é, doutor? Essa fase de peitões já passou, não já? Exatamente. Isso também é uma questão muito interessante, porque a gente pergunta assim, como que você quer a sua mama? E muitas pessoas trazem fotos, aquela coisa toda, o que ela quer. Mas aí eu pergunto, você quer uma mama mais natural, uma mama mais marcada? Doutora, eu quero uma mama maior, eu quero uma mama mais marcada, maior. Então ela associa esse mais marcado com maior. E o que a gente percebe é que a médio e longo prazo, o ideal é você deixar uma mama extremamente proporcional para o corpo, menor um pouco e firme. O que elas querem é uma mama firme, né? Geralmente é uma mama firme, um colo mais marcadinho. Então, a gente tem um limite de colocação do implante mamário. A gente não pode exagerar, porque quanto mais a gente coloca, maior a chance da estria e mais rápido cai com o tempo. Quanto mais peso você coloca na mama, mais rápido cai com o tempo. E por isso, é muito importante a gente analisar isso e falar com a paciente também que o volume não necessariamente é mais importante no momento, como era antigamente, você falou. Olha, eu queria colocar muito, e às vezes muitos cirurgiões até mesmo colocavam, porque a gente estava colocando cada vez mais, não tinha uma experiência ainda, um caso a longo prazo, e a moda era colocar volumes maiores. Hoje não. Hoje a gente percebe que a moda é colocar um volume mais adequado àquele tórax, porém melhor posicionado. Então, naqueles casos em que, às vezes, antigamente se indicava somente um implante mamário, que tinha uma mama um pouco mais baixa, às vezes a gente até indica uma mastopexia, coloca um implante um pouquinho menor,
deixa a mama um pouco mais alta, que é o que elas normalmente querem, uma mama mais alta. Aí a gente fala assim, simula para mim como você quer a sua mama. Às vezes ela tem um pouquinho de flacidez, aí ela pega e levanta a mama. Ela fala, tá vendo? Você mesmo está levantando a sua mama. E isso a prótese não vai fazer. Então nós precisamos associar uma cirurgia de mastopexia. Quando a gente faz a mastopexia, pensa bem, nós temos que retirar um pouquinho de flacidez. E para isso, eu não posso pôr um volume muito grande, porque não faz sentido. Eu coloco um volume grande, como que eu vou tirar a pele depois? Eu não consigo levantar a mama naquela altura que ela vai gostar no pós-operatório. Então, às vezes, a gente tem um pouco menos de, vamos dizer assim, preconceitos com relação às mastopexias. A gente tem como tratar cicatrizes, a gente tem como deixar cicatrizes melhores ou fazer refinamentos depois. Então, a paciente, geralmente, quando tem indicação e a gente fala, a gente também faz a redução, né? Faz a mastopexia. Agora, você falou da redução, né? Também. Porque a mastopexia que a gente está tanto falando, gente, é a cirurgia, para quem não sabe, que é uma cicatriz de T. Tem aqui o peito, aí você tira a pele e fica uma cicatriz de T, que é uma cicatriz maior que a do, né, doutor? Na realidade, o tipo de cicatriz que vai ter na mama depende não só do cirurgião, na verdade depende muito menos do cirurgião, depende mais da quantidade de pele a ser retirada, de flacidez. Então vamos supor, a paciente tem uma flacidez pouquinho, às vezes a gente pode concentrar a cicatriz só em volta da areola, que é suficiente para tirar aquela flacidez que ela tem. Às vezes ela vai aumentando um pouquinho mais a flacidez, aí a gente pode usar a cicatriz em volta da areola e aquela outra vertical só. Já resolveu, já consegui tirar a flacidez que ela precisava. E aí a flacidez vai aumentando, aí sim pode ser uma cicatriz em L, que a gente fala uma cicatriz em L, que é isso aqui, ó, da mama direita, por exemplo, e aqui seria da mama esquerda, só para a gente poder entender, tá vendo? A mama direita e mama esquerda seria uma cicatriz em L, aqui um J. Mas se tiver flacidez nessa parte do meio da mama, aí eu tenho que tirar a flacidez também nessa região e a gente transforma isso em T. É um T invertido, né, de cabeça para baixo. A gente não pode esquecer que toda cirurgia na mama que vai levantar a mama ou vai reduzir, ela tem que ter obrigatoriamente essa cicatriz aqui em volta da areola. Ela pode ser só essa, pode ser essa com essa, pode ser essa e o L, ou pode ser o T invertido, dependendo, basicamente, da quantidade de pele e flacidez que cada paciente vai ter. Isso é analisado no consultório mesmo. E doutor, tem como você realiza, existe esse tipo de cirurgia? Por exemplo, eu tenho já o seio, eu quero tirar a flacidez, eu não quero colocar prótese na mama natural, sem prótese, a pessoa só colocar, tirar a pele ou levantar. Tem como fazer isso na mama sem colocar silicone? Bom, tem sim. Tá? Isso é perfeitamente possível. O que a gente precisa alinhar muito bem com essas pacientes é a expectativa dela com relação ao resultado. Sim. Se ela tem, por exemplo, uma mama muito volumosa, muito grande, a mama é densa, é dura, né? Se você for ver uma prótese, olha, a prótese não é um material duro, é um gel. E às vezes a densidade da mama é até maior do que o implante mamário. Então, se ela tem esse tipo de mama densa, grande, geralmente a gente apenas reduz. Tá? Uma redução é suficiente para poder satisfazer a paciente na maioria dos casos. Agora, se ela tem uma mama um pouco mais flácida, né? A mama é meio mole, ela queria reduzir, mas ela tem a expectativa de ter um colo mais marcado, de ter uma mama um pouco mais firme, aí a gente tem que associar com o implante mamário. Então isso daí é possível, sim, claro, com certeza é possível, mas a gente tem que avaliar a paciente e tem que avaliar principalmente a expectativa dela com relação ao resultado. Se ela quer uma mama natural, doutor, eu quero uma mama extremamente natural, eu não quero colo marcado, quero aquela mama mais dura, aquela mama macia ao toque, natural, bonita. A gente às vezes mostra alguns casos, né, parecidos, para ela ter uma ideia de se é aquilo que ela gostaria mesmo. É isso? É. Então não precisa colocar prótese. A vantagem disso qual que é? Poxa, ela não vai ter um corpo estranho, não vai ter um implante mamário, que ela vai ter que preocupar futuramente. Às vezes, olha, inchou minha mama, tá doendo, será que é a prótese? Vamos ver se tá tudo certo, aquela coisa toda. Não, mas ela vai ter, por outro lado, uma mama mais macia e mais natural. Ela não vai ter aquele colo todo marcado, sem prótese, não tem jeito. E, doutor, um problema que eu tive, e já estão perguntando aqui, ó, é sobre a cicatrização. Minha cicatrização, doutor, foi péssima. Eu tive deiscência de pontos, que é quando os pontos se abrem. E assim, eu sofri muito depois da minha cirurgia.
Só que eu sei que isso é uma condição individual do meu organismo. Agora, quem já sabe que tem tendência a ter queloide, etc., como faz, doutor? Para ter uma boa cicatrização, a gente tem que avaliar vários aspectos. A primeira coisa é a técnica cirúrgica. Tem que ter uma técnica apurada, os pontinhos bem dados. Enfim, isso a gente aprende muito na nossa pós-graduação, né? Nossa residência de cirurgia plástica. E conforme vai passando o tempo, a gente vai pegando um pouquinho mais de experiência e isso também influencia, tá? Essa tática cirúrgica é a técnica utilizada. Bom, mas não é o principal, na verdade. O principal é a cicatrização de cada paciente. Tem paciente que tem uma pele mais frágil, ela tem uma derme, uma pele mais fina. Então a gente já consegue notar, já na consulta inicial, quando a gente examina a paciente, olha, ela tem estrias. Olha, ela nem engravidou, já tem estrias e tudo. Então a gente consegue notar que às vezes ela vai ter uma fraqueza na cicatrização. Isso também influencia. Então a gente já vai preparando ela, a gente vai olhando com mais atenção o pós-operatório, né? Porque tem coisas que a gente pode intervir ainda. Os cuidados de pós-operatório que a paciente vai ter, se ela manipula muito a mama, ela pode ter infecção mais frequentemente. Por isso, eu tenho na minha rotina, eu gosto muito de usar cola cirúrgica, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem utilizado e eu percebo uma evolução muito grande, principalmente nos pós-operatórios, porque a paciente não manipula, ela não tem que ficar trocando o curativo o tempo todo. A cola fica ali, ela sela a cicatriz durante 10, 14 dias e tá ok. Na hora que a cola começa a sair, a gente começa a tratar a cicatriz dela. É uma forma também bem interessante. Para aquelas pacientes que têm deficiência nutricional, né, enfim, que a gente pode avaliar isso, tem suplementos nutricionais, né, que a gente pode passar para ela no pré-operatório para melhorar a cicatrização, vitaminas, enfim, proteínas, aminoácidos, que são fundamentais no processo de cicatrização. Então a gente pode fazer tudo isso. Agora, queloide. Sim. O paciente tem tendência a ter queloide. E o queloide, ele é raro, né? As pessoas falam, eu tenho queloide. Na verdade, você vai olhar, não é um queloide. É uma hipertrofia. Queloide é aquela cicatriz que só cresce, cresce, difícil de tratar, ele extravasa a cicatriz, enfim. Quem tem queloide, aí tem que olhar cada caso, né? Se vale a pena o risco de uma cicatriz na mama, se for fazer um T mesmo. Olhar o custo-benefício. Já programar, por exemplo, para fazer uma radioterapia, né? Que a gente chama de beta-terapia pós-operatória para ajudar a não dar o queloide. Tem algumas orientações que a gente pode passar para a paciente e lembrar sempre também do pós-operatório que a gente acompanha. A cicatriz alargou um pouquinho, vai hidratando a cicatriz, protegendo do sol para não escurecer, hipertrofiou um pouquinho, que você pode usar uma fita de silicone, pode usar um gel de silicone, pode usar, enfim, tem um corticoide que pode ser usado para casos mais graves. E eu sempre falo para as pacientes o seguinte, porque muita gente tem medo da cicatrização. Eu tenho medo demais, eu morro de medo. Pois é um dos maiores pânicos que leva a pessoa, não quero fazer cirurgia porque eu tenho medo da cicatriz. E realmente é o grande ônus da cirurgia plástica, chama-se cicatriz. Mas o que eu falo? Normalmente, na grande maioria dos pacientes, elas têm uma boa cicatrização. Mas eu preciso alertar que, mesmo ela não tendo um passado de uma cicatrização ruim, ela pode vir a ter uma cicatrização ruim. É dever do médico, é nossa obrigação falar os prós, mas também falar os contras, as complicações que podem acontecer num pós-operatório e como que a gente pode solucionar. Geralmente, quando a paciente incomoda um pouco com a cicatriz, passou um ano de cirurgia, pode ser feito um refinamento da cicatriz. Sim. A gente faz um refinamento, geralmente a cicatriz fica de qualidade muito melhor. Uma coisa muito legal, muito interessante, que as pacientes chegam assim, e eu sempre pergunto, olha, vocês têm alguma alteração de cicatrização? Já teve algum queloide? Eu falo, não, tô lendo. Eu tenho cesariana e minha cesariana é maravilhosa, é linda, é linda, é linda. E o que eu tenho a dizer com relação a isso? Para uma cicatriz alargar, uma das coisas que a gente não pode deixar, assim, a gente tenta evitar na cirurgia, é deixar uma cicatriz muito apertada, muito tensa, né? Eu vou tirar muita pele, tira demais. A mastopexia é extremamente complicada porque se você tira a pele demais, fica assim uma mama muito fina, durinha, ela adora, mas a cicatriz alarga. Aí se você deixa mais flácido um pouquinho, a cicatriz fica linda, ela não alarga, mas sobra a pele, ela fica um pouco flácida. Então você tem que saber o ponto ideal de tirar a quantidade de pele
para tentar não deixar uma cicatriz ruim nela. Então, essa tensão, essa força, ela é importante para poder não dar alargamento também no pós-operatório. Isso é uma técnica cirúrgica, é uma tática nossa de cirurgia. Por isso que na cesariana, geralmente as mulheres têm uma boa cicatrização. Imagina só, você está grávida, então o abdômen está todo distendido. Aí você faz um corte, tira o bebê e depois sobra-se pele, fica flácida, Sim. né? Aquilo ali vai ficar sem tensão nenhuma. Então, a tendência a ter uma boa cicatrização é boa. Não quer dizer que se a paciente tem uma cicatrização maravilhosa na cesariana, que ela vai ter uma boa cicatrização na mama. Agora, se ela já tem uma cicatrização ruim na cesariana, a gente pode ficar bem atento no pós-operatório dela, que é provável ou possível que ela possa ter alguma alteraçãozinha também na cicatriz da mama. Sobre essa questão da expectativa, eu vi uma coisa no seu Instagram que eu achei maravilhosa que tem na sua clínica, que é uma espécie de foto que você tira dos seios, do colo da pessoa, gente. E aí dá para ver como que vai ficar, dá para dimensionar o resultado. Porque na minha época, doutor, quando eu operei, gente, eu sou tão velha que eu levava Playboy. Eu levava Playboy para tentar alinhar as minhas expectativas com a para o doutor entender, né? Olha, eu quero mais ou menos isso e tudo mais, como se fosse possível, né, gente? Porque cada corpo é um corpo. Mas, enfim, fala mais sobre esse recurso. Eu achei interessante. Isso aí é muito válido. Quando a paciente traz, com certeza. Quando a paciente traz, e é muito comum, elas trazem foto da irmã, da prima, da tia que operou, que viu alguma foto na internet, em grupos, que postou, a paciente que eu adorei, eu quero uma mama assim, ó, dá para fazer, né? Aí a gente vai olhar, examina ela e vai alinhar a expectativa dela. Por quê? Por que trazer essas fotos é importante? Para justamente eu dizer, olha, a cirurgia plástica, ela pode trazer um resultado parecido no seu caso. Por quê? Porque a sua mama é assim, é parecida com esse caso, ou não. No seu caso, a sua mama não vai ficar desse jeito. Então, é a mesma coisa, nariz, né? Enfim, traz muito forte nariz. Eu quero que fique com o nariz assim. Mas a gente opera com o que a gente tem para operar de matéria-prima, né? Eu não vou criar uma mama do nada, do zero, fazer uma da minha cabeça. Não, eu vou trabalhar com o que a paciente tem para poder trabalhar. Não quer dizer que vai ficar um resultado ruim, vai simplesmente ficar diferente daquela expectativa que ela achava. Isso a gente analisa de cada caso. Esse software que a gente usa, ele nos ajuda bastante, não só na simulação de uma cirurgia, como também na análise volumétrica delas, de medidas, enfim. A gente tem como medir a base da mama de cada paciente, a gente tem como medir a espessura da glândula mamária, a gente faz essas medidas todas. Mas, por exemplo, mensurar o volume que a paciente tem de cada mama é extremamente difícil. Sim. Por exemplo, você me falou, você tinha, antes de operar, uma mama muito diferente da outra. Então, era visível, eu tinha uma mama diferente e tudo mais, enfim. Então, para que ele me ajuda? Ele me ajuda também nessa análise volumétrica, porque ele faz uma análise em 3 dimensões, já com scanner em 3D, então ele é bastante fidedigno com relação à aferição do volume, e fala, olha, Fernanda, você já tem, antes de operar, você já tem 200 ml na mama direita e 250 ml na mama esquerda. Ponto. Então eu sei que você tem uma diferença em torno de 50 ml. Dentro dessa diferença de 50 ml, eu vou adequar, através daquelas medidas que a gente fez no consultório, qual implante que eu vou pôr de um lado e qual implante que eu vou pôr do outro, para a gente poder melhorar essa simetria. Perfeição nunca fica, assim, exatamente perfeito nunca fica, porque elas já são diferentes e a gente trabalha com os modos que a gente tem, né, padronizados dos implantes mamários. Mas ajuda enormemente. Eu tenho gostado muito e as pacientes também gostam. Então elas veem também, como que eu vou ficar e tudo. A gente sempre lembra para elas, olha, isso é um software, isso daqui é algo para a gente ter uma noção de como pode ficar. Não necessariamente corresponde à realidade, mas é o norte. É o norte, por exemplo, quando a gente coloca o implante mamário nela e a gente fala, olha, precisa de fazer uma mastopexia. Sua mama está um pouco baixa, você tem um pouco de flacidez. Ai, doutor, eu não quero cicatriz inteira. Não quero.
Aí ela fala, aí você faz uma simulação e fala, nossa, minha mama ficou meio caída, né? Eu falei, tá vendo? Então, sua mama, ela não vai subir. A gente precisa fazer uma mastopexia. Então, serve também para isso. Para a gente sabendo usar essa ferramenta, eu acho que ela é de extremo valor. Mas ela não substitui, claro, a consulta, nosso exame físico, a expertise de cada cirurgião, né? Tem cirurgião que não utiliza e tem resultados maravilhosos, né? Enfim. Isso é uma coisa que eu uso e gosto. Uma coisa que também estão perguntando muito aqui, sobre colocar na frente ou atrás do músculo, doutor. Qual que é a consequência e como que isso é decidido? Mais uma vez, assim, isso é uma conduta pessoal de cada cirurgião. Sim. Tá? Então, a gente tem uma experiência com a técnica, o cirurgião tem experiência com outra técnica, enfim. Não quer dizer que é errado. Pode colocar na frente, pode colocar atrás. O que eu faço? Né? Então, eu falo aqui o que eu faço na minha rotina, nas minhas pacientes. Na maioria das vezes, quando aquela paciente não tem mama nenhuma, é um tecido mamário muito pequeno, eu adoro colocar atrás do músculo. A gente coloca atrás porque dá um resultado em que a paciente fica mais satisfeita, na maioria dos casos, e a gente permite que o implante ele fique mais tempo posicionado naquela região. Quando a gente coloca na frente, se a paciente tem muito pouco tecido mamário, pode acontecer isso aqui, ó, que a gente chama de rippling. Quando a gente coloca a prótese, ela fica assim. Mas com o passar do tempo, quando a pele dela é muito fininha, esse implante mamário ele desce. Então ele faz isso aqui, ó. Ele vai enrugando, tá vendo aqui, ó? Ele vai dando essas enrugadinhas assim. E como ele vai descendo e vai enrugando, como a pele é muito fina, às vezes aparecem algumas irregularidades também visíveis na pele dela. A gente coloca o músculo aqui em cima e isso, de certa forma, protege de se ver essas irregularidades na pele. Mas muita gente não tem, assim, uma experiência boa atrás do músculo. Quando coloca, às vezes ela sai do lugar, o músculo, né? Ou às vezes aquela paciente que é atleta e utiliza muito a musculatura. Então ela precisa da musculatura, ela força muito, ela trabalha com isso. Aí a gente coloca também na frente, né? Então depende. Eu não sou de colocar só atrás ou só na frente. Depende do caso. Analisar. Exatamente. E depende. Tem casos que a gente põe na frente e tem casos que a gente põe atrás. A maioria das vezes a gente coloca atrás. De quanto em quanto tempo temos que trocar a prótese? Essa é uma pergunta muito legal. Antigamente, nas próteses antigas, que era um gel mais amolecido, e elas rompiam com mais facilidade, nós trocávamos a cada 10 anos. Por quê? Porque a cada 10 anos, a gente via que cerca de 30% das próteses rompiam, após 10 anos. Não vamos esperar romper. A chance dela romper é grande, e se romper, vai causar um espalhamento desse silicone, vai ser difícil de tirar, enfim. A cada 10 anos, vamos lá, a gente troca por um novinho e pronto. Porque isso aqui é um produto que tem seu desgaste com o tempo, assim como um carro, né? Enfim, ele vai se desgastando aos pouquinhos. Agora, com essas próteses mais modernas, a chance de ruptura é muito menor. Ela é feita, né, com a força maior desse envelope, e mesmo que se ela romper, aquele gel que está lá dentro é um gel um pouquinho mais coesivo, né? Eu até tenho uma prótese aqui que eu cortei ela, procurar aqui depois, a gente pode até mostrar para vocês. Para mostrar esse gel, ele vai e volta. Então, ele não se espalha mais como espalhava antigamente. Então, a gente fica mais tranquilo. Não preciso trocar mais a cada 10 anos. E agora eu posso acompanhar essa paciente. Eu não preciso submeter ela a um procedimento cirúrgico que tem as suas possíveis complicações para poder trocar o implante mamário. Eu posso esperar. Se der algum problema, ela vai dar algum sinal. Tem essa daqui, ó, tá vendo? Eu cortei, ó, olha como o gel vai e volta, tá vendo? Então, entendi. Ele não se espalha, então a gente não tem aquela preocupação mais de ficar trocando, não. Só tem que observar. Uma vez que a paciente tem implante mamário, a vida inteira ela vai ter que ficar observando as mamas, né? Olha, tô com dor, a dor não tá passando, tá aumentando o volume. Minha mama de um lado tá muito diferente do outro, tem alguma coisa estranha. Sempre que ela notar essa diferença, for uma diferença persistente em dor, em tamanho, é extremamente importante ela voltar no cirurgião dela. Tem alguma coisa me incomodando aqui, vamos ver o que é. E aí sim ele vai analisar, vai examinar ela e vai ver se pede algum exame para poder ver o que está acontecendo. Fala sobre o pós-cirúrgico e sobre anestesia. Quero fazer redução, mas tenho medo de morrer. Esse é o medo mais comum das pacientes.
E é muito interessante que a gente opera muito paciente que tem filhos recentes, né? Engravidou pela segunda vez, não quero ter mais filho, vou operar, vou fazer minha cirurgia nas mamas, abdômen, enfim. Então a gente opera muita mãe. Aí elas perguntam saber, na hora da cirurgia, elas frequentemente perguntam, todo mundo tem filho aqui, gente? Pensa no filho de vocês, que não sei o que. Elas começam a pensar na família, e a família é a principal, e o que eu tô fazendo aqui? Tá na hora de desistir, meu Deus, isso é loucura. Existe esse medo, mas a pergunta ela é muito pertinente. É uma cirurgia extremamente segura. Sim. Cirurgia plástica, de uma forma geral, é uma cirurgia muito segura, desde que feita com um profissional capacitado, um profissional adequado, né? Com certificação, né? Com título de especialista, num ambiente adequado, com critérios técnicos, um anestesista bem capacitado. Então toda a estrutura, tudo isso influencia. Tendo tudo isso, é muito pouco provável ter alguma complicação séria. Mas o tipo de anestesia, geralmente depende. Pode ser anestesia geral, tem pessoas que fazem aquela peridural, né, que é a mesma da cesariana, enfim. Então a gente pode fazer. Local de sedação também pode ser feito. Então depende muito do serviço, do anestesista, do cirurgião também, da paciente, uma série de fatores. Mas é uma cirurgia extremamente segura. A gente não invade cavidade. Não tem cirurgia torácica, que vai para o tórax. Não é a cirurgia dentro da barriga. A gente não invade cavidade. É um procedimento mais seguro frente às outras especialidades cirúrgicas, né? Com certeza. Existe doença do silicone, doutor? Na verdade, existem queixas de pacientes que têm implantes mamários, né? Queixas gerais, né? Genéricas como fraqueza. Depois que eu coloquei a prótese de silicone, eu observo que eu tenho fraqueza, eu observo que eu tenho dificuldade de dormir, observa que tem algumas outras alterações que, quando se retira o implante mamário, a sua cápsula e tudo, isso melhora. Mas não é cientificamente comprovado. São relatos de pessoas que não têm assim, um estudo bem detalhado para poder afirmar se isso realmente é comprovado. Existem várias pessoas também que você pode ter. Tem muitas pessoas que conhecem que tem silicone. Todo mundo aqui conhece alguém que pôs no silicone. Nossa! Não sente nada, que vive uma vida absolutamente normal. Mas existem sim pessoas em que notam significativa diferença depois que colocou o implante. A gente manda para especialistas, reumatologistas. Olha, eu quero tentar tirar essa próstata, porque eu não sei se é isso, não é. A gente conversa muito bem e pode ser feito o procedimento. Então, tem alguns relatos na internet falando de pacientes que sentem isso, esse tipo de sintomatologia, e retiraram o implante e depois passaram a melhorar. Mas não é cientificamente comprovado, são relatos que tem na internet. Quem sofre de ginecomastia. O que é isso, doutor? Me explica. A gigantomastia, na verdade, é um termo que a gente utiliza para mamas muito grandes, né? Aquelas mamas em que, às vezes, a gente usa até uma técnica um pouco diferente para fazer a redução, com enxerto de areola, enfim. São mamas realmente muito desproporcionais para o corpo, né? Muito volumosas, quando a gente tira mais de 1 quilo, 2 quilos de cada mama. Entendi. Então, uma pergunta assim, quem tem esse tipo, né, de gigantomastia, quando faz a redução, corre risco de crescer novamente? Olha, é pouco provável que cresça novamente igual estava, depende da patologia, mas uma hipertrofia mamária que causa uma gigantomastia, depois que você retira, ela não tende a crescer mais. Tá? Agora, a mama é muito interessante, porque o volume da mama muda de acordo com o ciclo menstrual da pessoa, né? A mulher. Então a mulher está próxima do ciclo, às vezes a mama fica um pouco maior, depois ela diminui, não sei o quê. Até peso, ela vai engordar um pouquinho, a mama cresce um pouquinho. Porque a mama também tem gordura, assim como o corpo todo. Isso também é muito interessante, Fernanda. Pode falar, doutor. Só falando que é uma queixa, eu vou lembrando aqui, porque são queixas muito frequentes, né, no consultório, eu tenho certeza que é queixa de muita gente que está nos assistindo. Pode meter a pessoa quer fazer uma cirurgia na mama. A mastopexia, uma redução de mama, enfim. Eu preciso estar perto do meu peso ideal para fazer a cirurgia, doutor? Eu sempre falo, olha, é extremamente importante. Caso de gigantomastia, não. Por exemplo, a gigantomastia, ela tem dificuldade, às vezes, de fazer uma higienização na parte de baixo das mamas, aquilo tem lesões de pele, dermatites, enfim. Pesa aqui na coluna, dói a coluna, faz marca de sutiã e tudo. Nesses casos, a gente pode operar um pouquinho acima, no sobrepeso e tudo mais. Né? Porque a questão é funcional. Agora, numa questão estética, é extremamente importante estar no preço dela. Por quê?
Poxa, imagina se eu tiro, vou reduzir a mama da paciente, ou fazer uma mastectomia. Ela está, sei lá, 5, 8 quilos acima do peso. Vai ficar legal, né? Ela vai ficar satisfeita, vai ficar muito bonito. Aí ela vai resolver fazer uma dieta depois. Ela ficou tranquila, vai para academia, tá se achando legal, autoestima aumentou. Autoestima e tudo. Aí ela vai para academia, perde lá, fica sarada, perde uns 8 quilos, a mama cai. Aí só vai falar assim, eu falei, poxa, mas tava bonito. Doutor, eu queria minha mama com 2 meses. Eu quero que fique com 2 meses para sempre. Com 2 meses de pós-operatório, tava lindo. Então eu queria que ficasse assim. Poxa, mas então tem que perder o peso primeiro, aí adquirir um peso que ela vai manter depois, aí sim faz a cirurgia para ter um resultado mais duradouro. Com certeza. E, doutor, essa questão do resultado, as pessoas, elas têm uma dúvida muito grande, principalmente em relação a filhos. Aqui, ó, eu tô vendo as perguntas aqui, ó. Todo mundo... Ó, troquei minha prótese, mas tenho 3 filhos e minhas mamas ficaram caídas. Assim, eu, por exemplo, eu nunca tive filho e já operei 2 vezes. Tem essa coisa, por exemplo, de perder a cirurgia que eu fiz, entendeu? Ou então, é melhor você esperar ter filho para você realmente operar. Como é que funciona isso? Existem 2 preocupações numa paciente que não tem filhos ainda e que vai operar a mama. A primeira é, quando eu engravidar, minha mama vai mudar esteticamente. A segunda, ou não necessariamente nessa ordem, eu vou conseguir amamentar, estando com prótese ou não, ou feito uma redução de mama ou não? A segunda pergunta, geralmente não interfere. Quando você faz mesmo uma redução, existem vários relatos, vários estudos falando que uma redução de mama não interfere na produção do leite, no escoamento do leite, porque as técnicas que a gente utiliza mantém uma parte de glândula que vai favorecer o aleitamento. O que mais influencia numa amamentação, geralmente é aspectos psicológicos da mulher e a pega do bebê. Então, se ela tiver um amarelo ou um mamilo que não estejam adequadamente para uma boa pega, também ela pode ter dificuldade. E também, se for uma redução muito grande, o volume de leite que ela pode produzir pode ser que não seja suficiente para poder nutrir adequadamente a criança e tem que fazer um aleitamento complementar, tá? Mas ela não precisa preocupar em amamentar. Se tiver que amamentar, ela vai amamentar, não é porque ela operou que ela vai deixar de amamentar, não. Sim. Com prótese de mama é a mesma coisa. Agora, com relação a formato, se a mama vai cair e tudo mais, depende muito, mas em geral vai mudar a mama. Por quê? Poxa, a natureza, ela é perfeita, ela vai organizar a mama, ela vai se preparar para a amamentação. Então ela vai aumentar de volume, vai começar a dar um pouco mais de engurgitamento. Se a paciente deseja engravidar, vamos colocar aí, sei lá, no próximo ano ou 2 anos, e ela se incomoda médio com as mamas, ou tá ok, mas queria aumentar um pouquinho, vai para os testes, mas dá para segurar. Aí eu prefiro orientar ela, dependendo do caso, vai amamentar primeiro, vai ter seu filho primeiro, depois você faz a cirurgia. É tudo uma questão de custo-benefício que a gente tem que analisar com cada pessoa, né, com cada paciente. Sim. Doutor, minha mama me incomoda exageradamente, eu não consigo me olhar no espelho, eu tenho dificuldade com meu marido, mas eu quero engravidar o ano que vem, mas isso está me atrapalhando muito. Poxa, então opera. Então, assim, tudo tem que analisar caso por caso, porque a gente tem que alinhar a expectativa com realidade, necessidade, se ela vai ter um benefício ou não nesse tempo todo, enfim. Parabéns, doutor, você é uma pessoa iluminada. Doutor, onde que fica o seu consultório em Belo Horizonte? Meu consultório fica aqui no Funcionários, né? Cruzamento da Afonso Pena com a Getúlio Vargas aqui. Sim, é uma dúvida que engloba outro assunto, mas posso fazer mamoplastia e lipoaspiração no mesmo dia? Quais os riscos para esse caso? Olha, normalmente sim, porque o que mais influencia na associação de procedimentos é o tempo cirúrgico. A gente não pode estender um tempo cirúrgico, ali vamos colocar para mais de 6 horas de duração, 7 horas, porque começa a aumentar mais os riscos do procedimento. Então, se a gente vai fazer uma redução de mama, ou cirurgia nas mamas, e vamos associar com lipoaspiração, e esse tempo não vai se estender demais, é perfeitamente possível, e na verdade é até frequente essa associação. Por isso a lipoaspiração também é uma das cirurgias mais realizadas no Brasil e no mundo, junto com o implante mamário, porque ela pode ser feita sozinha ou, geralmente,
em associação com outros procedimentos, na mama, no abdômen, enfim. Sim, nada melhor do que você ter consciência do que é melhor para você com um ótimo profissional do lado, assim como o doutor Leandro, tá, gente? Doutor, foi um imenso prazer fazer essa live com você. Você fala super bem. Eu tenho muito a te agradecer e vamos marcar outras, porque os temas aqui, ó, não muita param, gente... né? Não param, não param. Aí eu que agradeço a oportunidade, o convite, tá, Fernanda? Então a gente está sempre à disposição também para poder falar de qualquer assunto dentro da nossa especialidade. Obrigado mesmo pelo convite e obrigado por todo mundo que estava aí, né, assistindo a nossa live e participando também. Um beijo para você. Obrigada, viu, doutor? Beijo, obrigado. Eu que agradeço, Fernanda. Com beijo para Deus. vocês. Beijo, gente. Boa noite para vocês. Muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo.